Márcio Torres e Kim Alves, aqui da cidade de Cajazeiras, que irão agora conversar um pouco com todos os telenautas, possam trazer o seu boa tarde a todos os telenautas. Muito boa tarde a todos os telenautas, tanto cajazeirenses como cajazeirados, né? E a gente fica aqui muito contente e lisonjeado em poder estar participando de um momento desse no Diário do Sertão, no programa aqui do Sertão Alerta, né? E aí a gente quer, assim, dizer da felicidade de estar com vocês para podermos aqui discutir a nossa Cajazeiras. Também gostaria de dar meu boa tarde a todos que nos assistem hoje, agora, pelas redes. E agradecer o apoio que a gente vem recebendo aí via redes sociais, nessa luta que a gente vem empreendendo, né, contra o que há de errado e o que a gente acha que pode dar nossa contribuição e juntar nesse projeto pessoas boas, como Kim, como outros, que queiram contribuir justamente para melhorar esse quadro em nossa cidade. Agradecer a todos que nos assistem, que nos prestam sua audiência e começar aqui agora com... A gente gostaria de começar pelo começo, né? Sim. A gente viu nas redes sociais muitos debates, né? Como foi que surgiu essa ideia, e Márcio Torres aqui também, campando essa ideia desse novo jornal aqui na cidade? De onde surgiu tudo isso? Bom, assim, a gente ultimamente tem percebido, né, muitas das vezes os descasos que estão acontecendo na cidade, né, em determinados segmentos. E aí a gente, com essa preocupação, procurou mentalizar que as pessoas precisam ser informadas, né? E aí, nesse interim, eu parabenizo vocês aqui por estar fazendo um trabalho nessa área de informação. Mas, assim, na área escrita, é preciso que chegue até aquelas pessoas que possam, né, ter um conhecimento do que vem acontecendo em nossa cidade. Então, face a isso, a gente está procurando, né, colocar algo que possa servir a nossa comunidade, e então veio a ideia de nós colocarmos aí um jornal informativo, né, para que as pessoas possam, na verdade, se ater às notícias de nossa cidade e fazer as cobranças necessárias aos órgãos públicos, ou então às empresas privadas e etc. Mas seria uma forma deles poderem reivindicar. Seria uma voz, né? Sim, com certeza, né? Com certeza, porque é algo assim da forma mais democrática possível, né? Por exemplo, um dos poderes, além dos 3 que nós temos, mais importante é o da imprensa, né? E muitas das vezes a imprensa, ela fica em determinados grupos políticos e isso não pode acontecer, né? Senão tira a essência do que é a informação e o trabalho profissional da imprensa. Eu também sou da imprensa, né? Eu sou sindicalizado como radialista esportivo, né? Então, muitas das vezes me desgostava assim em função de as pessoas, né, ter que estar dizendo aquilo que empresários ou então o poder público quer dizer. Eu creio que a imprensa tem que ser soberana, né? E dar as informações necessárias para a comunidade. Isso é um ato democrático muito vislumbrador para todos nós que queremos uma sociedade mais justa e igualitária, né? Como é que você vê a imprensa aqui da cidade? Olha, eu vou ser muito sincero, né? Eu tenho tido muita dificuldade, por isso que eu estou assim, muito contente em vocês estarem fazendo esse convite para que a gente possa vir aqui. Porque há 2 anos eu venho tentando mostrar alguns projetos de forma governamental, né, para os gestores, e muitas das vezes não somos ouvidos, atendidos e etc. E se a imprensa fizesse o papel dela de nos dar esse espaço para que a gente pudesse, né, dizer a importância que é de determinadas atividades governamentais, como governo importante que é para a nossa sociedade, certamente seria bom para todo mundo. Mas, infelizmente, a gente sabe que é aquele que vai estar dando mais, né? E aí ela vai ter que dizer àqueles que estão realmente dando aquela quantia significativa para as pessoas, às vezes, dizerem as notícias que são de interesse a determinados grupos. Isso eu não vejo como imprensa, né? E aí é onde que eu digo, a gente tem que ter essa soberania, né? Se nós tivermos, aí com certeza ganha a imprensa como profissional, ganha a sociedade e ganha todo mundo. Então, por isso que faz com que a gente hoje tente colocar, né, esse quinzenal, que vai ser um jornal, para que a gente possa explicitar tudo isso daí para essas pessoas e começarem a cobrar o que é de direito e deveres dele, né?
E a gente vê dessa forma a imprensa aqui ainda. Márcio Torres, como você vai contribuir também nesse jornal? Veja bem, eu tive a oportunidade há um tempo atrás, engajar uma luta em prol Clínica Santa Helena, né, que na verdade não era em prol dos seus donos, que na verdade chega a ser meu sogro, o doutor Pessoa, que é uma pessoa que eu admiro muito, porque durante 30 anos ele só trabalhou de forma voltada para as pessoas que mais precisam, que são aquelas pessoas acometidas por alguma patologia, né, de aspecto psíquico. E aí, essa clínica vem sofrendo diversos maus tratos pela administração atual e pelas outras que passaram por aí. Desde o que apresenta, chegou a fechar suas portas, reabriu novamente, recursos vêm, não são repassados da maneira que deveria ser, não é? Contas ficam pendentes e agora chegou ao ponto de fechar. Quando da primeira vez a gente se engajou nessa luta, eu vi como é importante, qual o seu papel de cidadão, de ver um desmantelo daquele, ver umas pessoas, porque só quem sabe quem tem um doente mental em casa é quem tem. Ele, doutor Pessoa também, junto com a família e com minha esposa, que é psicóloga lá, a gente tinha traçado um projeto de clínica de desintoxicação, que é outra coisa altamente salutar, importante, profunda para a cidade de Cajazeira, que não tem. Né? E os gestores que aí estão não tiveram a devida competência, porque chegaram até estar lá, até o governo veio. Mas, infelizmente, não funcionou, não curou nenhum. Isso é lamentável. Porque você ter a capacidade, você ter a oportunidade e não ter a capacidade para executar é uma tristeza para qualquer gestor. Mas isso não me admira porque as pessoas estão acostumadas a botar, escolher, né, por conta de uma dentista para ser administradora, com a devida ressalva e o devido respeito à pessoa da prefeita, mas ela tem que entender as limitações dela. E as limitações também de auxiliares, de um corpo de auxiliares precário, não é? Hoje você vê lá, tem uma página aí que eu contribuo muito, o povo manda muita coisa para mim, eu faço. Realmente acredito que é meu direito de qualquer cidadão fazer isso. Não é? E o cajazeirense estava acostumado a olhar com os olhos fechados, e agora ele está olhando com os olhos abertos. Ele vê lá o lixo lá na porta dele, lá, mas espera aí, a empresa ganha 3 milhões por ano, está fazendo um serviço porco desse, o gari está aí dentro do lixo, eu denunciei isso lá, tirei a foto, aí eu denunciei eu mesmo. Eu digo, isso é desumano. Você tem uma empresa que faz uma coisa dessa. Quando você chega no posto médico, fechado por intervenção ética, não é? Isso é muito difícil para uma gestão admitir que um auxiliar não tenha o devido preparo, o cuidado. Ele pode ter até boa intenção, mas não tem o devido, porque ele não foi. Você não pode botar um motorista de caminhão para dirigir um avião, pilotar um avião. Então falta muito nisso aí para que e a gente vê a dificuldade que ela tem de movimentar esse corpo de auxiliares dela. Então a gente tem, desde cadeiras de dentista quebrada com questão elétrica, por isso, desde agosto, lá no bairro dos Remédios, tive lá hoje, foi uma tristeza ver. E se quando tinha o dentista era 1h da manhã que tem que chegar para pegar uma ficha. Então a gente está vendo que não há um atraso, há um retrocesso tremendo. Não é? O esgoto a gente vê, hoje em Cajazeira nós temos casos de calazar humano, leishmaniose humana. A filha de um empresário, amigo meu, não é? Está lá acometida por leishmaniose humana. Então, por amor de Deus, o descaso é enorme. As vias todas esburacadas. Quem é que não chega aqui em Cajazeira, anda numa via de Cajazeira? Não tem, só tem buraco. Tem umas que estão cabendo um pouco deitado dentro. Então, olha, por amor de Deus, isso é de lá. Quando você parte para o social, o que é que tem de social aqui? Uma prefeitura que dava sopa. Acha que a ação social é dar sopa? Aí não dá, aí você tem que ver as crianças no Natal, estavam comendo lixo dentro da lata do lixo, e eu tirei foto, postei aquilo. Eu digo, meu Deus do céu, que absurdo, Kim. Nos tempos de hoje, uma Cajazeira desse tamanho, 60 mil habitantes, e a gente tem esse tipo de coisa, não é? Vem o problema da droga hoje é um problema social. Então, olha, a gente traz uma proposta muito, muito importante para isso. Doutor Pessoa, só faltou um incentivo para que ele continuasse tanto com a clínica psiquiátrica, como desenvolver essa desintoxicação para tratar o drogadito. Não aconteceu nada disso, não é? Porque os grupos políticos que tem aqui não anistia ninguém. Ele acha o seguinte, se você não vota nele, ou se você não concorda com aquilo, você é inimigo e não é, e está errado. Eu tive a oportunidade de dizer isso, eu gostei muito do perfil da prefeita, dela como pessoa, conversei com ela, e eu dizia isso a ela, eu digo, olha, veja, Cajazeiras é uma cidade muito grande para ser administrada apenas por aquele grupo que ganhou as eleições. A gente tem que ter a capacidade de trazer, de captar
as pessoas pelas capacidades dela, que são a soma das competências dela, para que de fato faça um projeto de futuro, um projeto de governo e não um projeto de poder. Não é? Se minha pretensão é apenas ter um mandato, isso aí não beneficia em nada o coletivo, só mostra que eu não tenho educação coletiva, eu não estou pensando no meu próximo. Não é? Eu estou pensando em mim próprio, o meu projeto é de poder, não é projeto de governo. Não é? Então tem vários cajazeirenses que... Aí, o que é que eu digo sempre às pessoas? A gente se atrai justamente pela força do caráter. Né? Aquela história de que os pares, os opostos se atraem, só em física. Na vida, são os pares que se atraem. Olha que coisa misteriosa. Conheci quem através da internet, não é? Coisa das minhas postagens, ele ali, estamos aqui hoje junto. Vou ser colaborador desse jornal, porque quando você sente e conversa, como ele já conversou com várias pessoas aqui em Cajazeiras, pessoas realmente que são indignadas, todo mundo que é que não é? Precisa de um remédio, um mamógrafo quebrado. Precisa de um remédio, não tem. Não é? A omissão do poder público é o que está aí batendo na sua porta toda hora. Quando você abre a porta, tem um lixo lá. O povo, aí diz assim, o povo que não tem... Não bote culpa no povo. Olha, quando você vai trabalhar com lixo, você tem que saber primeiro quanto lixo é produzido por habitante dia. Aí eu consigo dizer, quando eu determinar a demanda, eu consigo dizer quanto é que eu vou ter de oferta de mão de obra para poder suprir aquela demanda. Não dizer, passa 2 dias, o povo não tem educação. Está errado. Lixo, porcos, animais, isso é uma tristeza, é um cartão postal horrível. E se você for falar, entrar pela seara cultural, nós tivemos 97 por FUMIN, para investimento em cultura. Que cultura se faz com isso? Nós não temos um curso de atores aqui, nós não temos, nas escolas não promovem isso. Não é? Isso é uma tristeza, uma cidade como Cajazeiras, que foi pioneira, teve na vanguarda, até recebeu o título de cidade que ensinou a Paraíba a ler. Hoje em dia a gente jogou esse título aonde? Não é? Então, para mim, isso é muito triste, você não se preocupar com a cultura. O piso do professor, está vendo ele todo o tempo lá brigando, porque não é respeitado. O professor em si, não, isso também não vou dizer só Cajazeiras, isso é uma tragédia Brasil. De Brasil, não é? Quem morou no Japão, ele sabe muito bem como é lá no Japão, como o professor, o imperador japonês, todo mundo tem a obrigação de se curvar a ele, menos o professor. Não é assim, Kim? E agora pode falar um pouco mais? Se não tivesse o professor... Não teria o médico. Se não tivesse o professor, não teria nem o imperador. O médico, não teria o administrador, não teria o gari, não teria... Tem que ter. Todas as profissões se derivam do professor, o professor que edifica todas as profissões, né? Com certeza. Eu só queria fazer aqui, né, uma ressalva, no seguinte sentido, de que eu não quero fazer uma razão absoluta de que as pessoas na imprensa, né, não fazem o seu papel. Né? Isso não de forma absoluta, mas uma grande maioria termina não procurando essa soberania que a gente tem, né, como imprensa e o poder que tem, né? Então é preciso que reflitam e façam diferente, e aí quem ganha é todo mundo, né? Interessante isso daí. E com relação a esse jornal, nós estamos assim, de uma forma muito articulada, procurando fazer com que essas informações sejam da forma mais digna possível, né, de uma forma muito profissional também, onde essas pessoas que vão contribuir com ele, né, sendo colunistas, possam fazer matérias que não sejam só daquela crítica por criticar, né, mas façam algo no sentido crítico-reflexivo e que tragam proposituras ao governo, à questão educacional, às questões esportivas e etc. Porque essa falácia de que tem dificuldade financeira no município para investir no segmento do esporte, da educação, da cultura, né, de qualquer que seja, não cabe mais, né, não cabe. A gente sabe do quanto o governo federal manda para as prefeituras. Infelizmente, não tem gestão. As gestões tinham que ser mais responsáveis, né? Porque quando não é e faz um trabalho de gestão de interesse pessoal, aí quem sofre é toda a comunidade. Por isso que o jornal é interessante, para que a gente possa perpassar essas informações e o cidadão ver onde é que tem direitos e deveres. Né? Porque ele tem o dever de pagar os impostos, mas ele tem que também ter o direito de usufruir da saúde. E aí o Márcio foi muito feliz quando disse do caos que aí está. Estão fazendo de um hospital algo assim partidário. Isso não existe em mundo nenhum. Isso é um crime, isso é uma perversidade. Né? Na educação, o jargão de nossa cidade,
quando eu daqui saí, que tinha essas pessoas, né, como Cristiano Cartache, etc., nos davam orgulho quando escreviam as coisas e a gente, Cajazeiras que ensinou a Paraíba a ler. Hoje, a gente lá fora, muitas das vezes, se sente, né, angustiado. Por quê? Porque só vê notícias negativas. E uma cidade que tem um jargão que ensinou a Paraíba a ler, às vezes não está nem na relação do IDEB. Isso é vergonhoso, né? Então, a gente tem, assim, proposituras para fazer com que ela, nesse jargão e com as faculdades e universidades que aqui tem, ela passe a ser uma referência nacional. Nós temos capacidade para isso e condições. Está, assim, um vulcão adormecido, com os potenciais latentes das pessoas que nós temos aqui. E aí a gente está querendo trazer essa propositura, né, para que as pessoas acordem e vejam que nós podemos ser referência nacional. Ah, mas esse rapaz está um sonhador porque morou nos Estados Unidos, em Japão, lá no Sul. Não, não estou sonhador não. Porque essa utopia nós tínhamos aqui na cidade de Sobral. Em 1994, fazem 20 anos e hoje ela é referência nacional. O modelo da educação hoje é lá da cidade de Sobral. E nós tivemos a oportunidade de ser um desses protagonistas nas coisas. Quando eu fazia o projeto ABB Comunidade, nós descobrimos que as crianças não tinham compatibilidade da idade com a questão intelectual de ensino. E nós denunciamos, mesmo sendo da mesma esfera política. Mas nós temos que denunciar, porque isso é um direito do povo. Aí eu vou me prostituir, vou me vender só porque eu estou no partido e chegar e dizer, não, está tudo bem. Não é por aí, né? Não é por aí. Então a gente denunciou e aquilo foi interessante, por quê? Porque dali se fez uma política de Estado. Hoje não é nem política de governo que existe lá. É política de Estado. Porque a de governo, quando a gente está fazendo, a pessoa que seja subsequente ao governo pode ser que simplesmente tire aquele plano. O de Estado, ele tem que dar sequência. E aí a gente fez, ficou muito contente, a gente fica muito contente. Então, isso ter acontecido lá, Londrina também, a gente fez um trabalho significativo no mundo educacional, esportivo e etc. Se fizemos tudo isso e deu certo lá fora, por que não fazer aqui em Cajazeiras? Né? Então a gente tem condição. Por que não fazer em Cajazeiras? Aí não, mas porque você não é conhecido mais, né? Já saiu daqui faz muito tempo, e aqui quem é conhecido são os cacifes políticos. Sim, mas tudo requer uma mudança. Então a gente está aí para poder tentar oportunizar, dar essa oportunidade às pessoas. É né? que eu queria fazer essa observação e também um ponto, viu, Zé, de reflexão. Para a política, a gente não escolhe, eu escutei muito isso, o que é que você tem de serviço prestado? Mas, olhe, você não pode pensar assim, veja bem, Cajazeirense, quando você pensa, que serviço você tem prestado? Que serviço... Olha, você está dizendo a ele, está votando, dizendo a ele que é um prêmio. O título que ele vai ter ali, que o cargo eletivo que ele vai ter ali é um prêmio, então para ele tanto faz, porque você está premiando ele por conta de serviços pretéritos, passados. Está errado. Você tem que escolher seus governantes, seus legisladores, desde o vereador ao deputado, ao senador, ao presidente, é com critério de que competência eu tenho para fazer. Não o que eu fiz. O que eu fiz passou. E o que é que eu tenho para fazer agora? Que competência eu tenho, que capacidade eu tenho para fazer isso? Qual a soma de minhas competências para fazer isso? Não é? Essa é a pergunta que tem que se fazer. Essa é a pergunta que eu fiz aqui, assim que eu conheci. Ora, quando fez uma explanação dessa grade, não é do falar, é do fazer. Ele fez. Ele fez em Sobral, fez em Fortaleza, fez no Ceará. Então, eu digo, olha, como administrador, eu estou vendo que isso aqui é ótimo. Isso é um modal que se pode aplicar em qualquer cidade, não é só Cajazeiras, é qualquer cidade do Brasil. Não é? E é uma coisa que deu certo, não é? Está dizendo, não só nesse momento, mas desde 82, que a gente vem proporcionando isso daí aos gestores aqui, indistintamente de qualquer partido, de qualquer família, de qualquer pessoa. Porque eu tenho Cajazeiras assim acima de qualquer uma coisa deles. Todas nós fizemos proposituras, nenhuma até hoje aceitou. Tá? Simplesmente não aceitaram. Então, chega um ponto assim, de que já que não vieram, então a gente vai lá. Né? Então vamos lá tentar ver se faz, porque não é possível. O que eu vejo hoje em Cajazeiras são vocês novos aqui fazendo trabalhos que têm um potencial latente formidável e as pessoas não valorizam. Vocês podem hoje ser um marketing
protagonistas das coisas, mas não dão oportunidade às pessoas daqui da cidade. Né? E a gente vê isso, a gente vê Cajazeiras hoje como um vulcão. Eu vejo Cajazeiras como um vulcão, ela está num processo de ebulição, porém, sem gestão. Está assim, todo mundo atirando para cada lado, cada um querendo fazer o seu individualmente. E enquanto fizerem assim, perdem as forças. Nós temos que unir as sinergias de todos que têm potencial. Então, o Zé Dias tem seu potencial aí com o seu trabalho, né, com o Peterson fazendo, etc. Nós temos que absorver isso daí. O que é que podemos contemplar algo para que vocês possam propagar mais ainda? Mas o poder público não investe. Não é que vocês vão aqui pedir coisa para ninguém quer nada do dinheiro público, não. Não é esse o caminho. Agora, o poder público tem por obrigação de fazer investimento de infraestrutura para vocês. Por exemplo, se tivesse um calendário de atividades aqui, no ano inteiro, nós temos aqui, fora o carnaval, nós temos aqui a questão das festas juninas, nós temos aqui a questão de vários fóruns ou seminários educacionais. Então, nós temos aqui, na verdade, vamos supor, nós temos aqui 25 a 30 eventos por ano. Divide isso pelo ano, aí vocês vão saber o quanto vocês puderem, na folha de pagamento de vocês terem dinheiro. Agora eu pergunto, qual é o calendário que vocês têm hoje? Vocês é quem programa. Ah, tem isso e tem aquilo. Morreu, acabou mais. Então, nós temos que ter gestão. E tem condições para isso. E aí ganha todo mundo. Ganha gente da imprensa, ganha gente do setor esportivo, ganha gente da própria administração, ganha gente autônomo, ganha todos. Não adianta a gente ficar só na falácia da dificuldade. Dificuldade todo mundo tem. Agora, nós temos que gerir conhecimento e desse conhecimento fazer com que a coisa propague. Né? Isso eu estou falando a nível de negócios. Né? E quando a gente fala de nível de negócios, eu já falei na questão educacional que está uma situação de gargalo, é muito complexo, né? Mas não podemos ficar só na questão da dificuldade, mas existem possibilidades para melhora. Mas na questão do comércio, por exemplo, eu tenho contactado e os dados que eu tenho, eu vejo vocês aqui como os heróis da resistência. E o comércio, Kim, estou fazendo uma interrupção, representa 25% do PIB de Cajazeiras. Comércio e serviço, 25%. O que é que nós temos? Indústria, não é? Nós temos 10% e 5% é zona rural. O que é que nós tivemos? Nós tivemos uma indústria agora de doce lá fechada. Sim. No comércio nós tivemos os ambulantes do setor informal que poderia se tornar, mediante o MEI, o microempreendedor individual, podia se tornar, já se legalizar, e tivemos eles expostos por uma medida judicial. Você diz, a culpa é da prefeita. Não, a culpa não é da prefeita, ela tem que cumprir realmente a ordem judicial. Que culpa a gestão tem? Tem de não ter projeto. Não tem projeto para abrigar esse pessoal. Então vejam bem, o comércio hoje, 2015, está com a mesma rentabilidade de 2011. Quem é que aguenta, pelo amor de Deus? Quem que aguenta? Vocês estão no vermelho. E vamos ficar no vermelho? Não. Tem possibilidade de sair e etc. Então a gente fez uma perspectiva, né, de trabalho de probabilidade e percebe se nós fizermos um trabalho de infraestrutura governamental, o comércio como um todo cresce no mínimo 3 vezes. No mínimo. E para chegar ao máximo 8 vezes. Quem não quer crescer aqui de 3 a 8 vezes? Agora, para isso, todos têm que ter atitude. Ah, mas se eu mudar, vão me perseguir. Sim, então você não quer. Nós, para poder conseguirmos as coisas, temos que, né, nos dedicar. Então, é necessário que nós mudemos, né, de determinadas situações cômodas para podermos ir em busca de algo que sirva à comunidade como um todo. E aí eu vou ficar muito contente quando a gente for mais tarde uma referência aí a nível estadual e etc, sabe? Portanto, tá aí, 5 da tarde mais 56 minutos. Hoje o nosso bate-papo vai ser breve, porque nós temos uma entrevista ainda com o professor aqui, professor Luiz, e também com as irmãs escolares do Colégio Nossa Senhora de Lourdes. A gente agradece, o espaço fica aberto, e algo mais que vocês queiram acrescentar, fiquem à vontade. Eu só queria parabenizar todos vocês do Diário do Sertão, porque vocês estão sendo assim protagonistas de algo que é muito significante para nossa sociedade. Né? As pessoas talvez não saibam a magnanimidade que é o trabalho que vocês estão fazendo. Né? A gente que viveu muito lá fora sabe da importância que é. Então, continue nessa batalha, o que a gente puder estar aí fazendo para que vocês cada vez mais melhorem, podem contar conosco também. Agradecer a todos os telenautas que nos assistiram, né? E aí a gente vai estar podendo assim contribuir, né, significativamente para a nossa cidade estar na desenvoltura que ela merece. Você, Márcio, agradeço a todos os telenautas que nos acompanharam, né? Agradeço a todos pelo tempo que
dedicaram a assistir a gente, acessar a gente, a TV Diário do Sertão, que é realmente pioneira e vem na vanguarda, né, na Paraíba fazendo esse trabalho, e mandar um recado a todos os cajazeirenses, que Márcio Torres vai estar sempre aí, já vem fazendo, lutando, laborando dessa forma, cobrar dentista, cobrar buraco de rua, cobrar saneamento básico, lixo, isso aí não é ser inimigo de ninguém não, gente, isso aqui é um direito nosso. Primeiro a gente tem que saber dos problemas. Então, você tem um problema no bairro, comece, poste nas redes sociais, mostre isso, mostre a dificuldade dos seus bairros, mostre a carência do seu bairro. Não é? Se tiver também uma propositura, mande isso para a gente, mande isso via redes sociais e vamos fazer essa revolução acontecer. Agradecer também e dizer à prefeita que todos os cajazeirenses que têm realmente boa intenção com a cidade, que está aí para ajudá-la, que ela abra o espaço para que e faça a crítica que é tão salutar, não é? Que abra o espaço lá dentro da Câmara de Vereadores para que outros sejam oposição, porque a oposição é muito sadia, se não tiver oposição, não tem bom governo, não é? Então, agradeço a todos pelo espaço, estou à disposição de cada um, espero outra vez voltar aqui com mais tempo para a gente conversar mais um pouco sobre Cajazeiras.